Você está matando o seu solo e provavelmente não percebe isso. O mais curioso é que esse processo não faz barulho. Não deixa sinais óbvios no começo e acontece bem debaixo dos seus olhos, todos os dias. A maioria das pessoas acredita que está cuidando da terra da melhor forma possível, regando com frequência, mexendo o solo, tentando melhorar o crescimento das plantas. Mas é exatamente aí que o problema começa. Porque o solo não precisa apenas de água ou atenção. Ele precisa de equilíbrio. E quando esse equilíbrio é quebrado, tudo muda. Imagine dois pedaços de terra lado a lado. Um deles está escuro, úmido, cheio de vida, com raízes fortes se espalhando profundamente. O outro está claro, seco, compacto, com raízes rasas e frágeis. Agora a pergunta é: o que realmente causou essa diferença? Porque, na maioria dos casos, não foi a falta de cuidado. Foi o excesso. Existe uma ideia muito comum que diz que quanto mais você cuida, melhor o resultado. Mas no caso do solo, isso não funciona assim. Cada vez que você mexe na terra sem necessidade, você quebra estruturas naturais que levaram tempo para se formar. Cada vez que você rega sem observar, você pode estar encharcando o solo e eliminando o ar que as raízes precisam para respirar. E cada vez que você tenta corrigir algo sem entender o que está acontecendo debaixo da superfície, você pode estar piorando tudo. O solo não é apenas terra. Ele é um sistema vivo. Dentro dele existem milhões de microns trabalhando o tempo todo. Bactérias, fungos, pequenos insetos invisíveis. Todos colaborando para transformar matéria orgânica em nutrientes disponíveis para as plantas. É esse sistema que sustenta o crescimento. Não é só a água, não é só o adubo. É o equilíbrio entre tudo isso. Agora pensa no que acontece quando você começa a interferir demais. Quando o solo é constantemente revirado, ele perde estrutura. Os espaços que permitiam a circulação de ar desaparecem. Quando você rega em excesso, esses espaços são preenchidos por água, sufocando as raízes. Sem oxigênio, as raízes começam a enfraquecer, e quando isso acontece, a planta inteira sente. Mas o mais interessante é que isso não acontece de forma imediata. No começo, tudo parece normal. A planta continua ali, viva, verde. Só que aos poucos, ela vai perdendo força. O crescimento desacelera. As folhas perdem brilho. E chega um momento em que ela simplesmente para. E aí você acha que precisa fazer mais, regar mais, adubar mais, mexer mais. Quando, na verdade, o que ela precisava era exatamente o contrário. Existe um ponto que quase ninguém observa: o solo precisa respirar. Ele precisa de momentos em que não está saturado de água. Precisa de tempo para se reorganizar, para que os microns atuem, para que as raízes encontrem seu caminho. Quando você tira esse tempo do solo, você transforma ele em algo artificial, dependente, frágil. Na natureza, ninguém faz isso. Ninguém rega todos os dias. Ninguém fica mexendo no solo o tempo inteiro. E mesmo assim, as plantas crescem com força, com resistência, com equilíbrio. Isso acontece porque o sistema natural respeita ciclos. Existe um momento de água, um momento de secagem, um momento de decomposição, um momento de crescimento. Tudo acontece no tempo certo. Quando você interfere demais, você quebra esse ciclo. E talvez esse seja o maior erro de todos: tentar acelerar algo que precisa acontecer naturalmente. Agora imagine o seguinte cenário: você para de mexer no solo por um tempo. Reduz a frequência das regas. Começa a observar em vez de agir automaticamente. No começo, pode parecer estranho. Parece que você está fazendo menos. Mas aos poucos, algo começa a mudar. O solo começa a ficar mais estruturado. A água começa a infiltrar melhor. As raízes começam a crescer mais fundo. E de repente, sem esforço, a planta responde.
Esse é o momento em que você percebe que o problema nunca foi a falta de ação, foi o excesso dela. Outro detalhe importante que quase ninguém considera é a superfície do solo. Quando ela fica exposta, a água evapora rapidamente. Isso faz com que você precise regar mais vezes, criando um ciclo constante de dependência. Mas quando o solo está coberto com matéria orgânica, folhas, restos naturais, ele mantém a umidade por mais tempo. Isso reduz a necessidade de rega e mantém o equilíbrio interno. Ou seja, não é sobre colocar mais água. É sobre fazer com que a água permaneça no sistema da forma certa e tem mais. Quando o solo está saudável, ele começa a trabalhar por você. Os micro-organismos se multiplicam, a matéria orgânica se decompõe naturalmente, os nutrientes são liberados aos poucos. Isso cria um ambiente onde a planta não precisa de intervenções constantes. Ela cresce porque o sistema está funcionando. Agora pensa em quantas vezes você já tentou melhorar o solo adicionando coisas externas. Quando, na verdade, o que faltava era deixar o sistema natural se reconstruir. Porque, no fundo, a Terra já sabe o que fazer, ela só precisa que você pare de atrapalhar. E esse é um ponto que muda tudo. Porque quando você entende isso, você começa a agir de forma diferente. Você para de tratar o solo como algo inerte e começa a enxergar ele como um organismo vivo. Algo que precisa de equilíbrio, de tempo, de respeito. E é aí que o crescimento volta. Não de forma explosiva, artificial, forçada. Mas de forma consistente, natural, sustentável. Agora me diz uma coisa. Você já tinha parado para pensar que poderia estar prejudicando o solo tentando ajudar? Comenta aqui embaixo, porque isso é mais comum do que parece. Muita gente faz isso sem perceber. E se esse tipo de conteúdo fez você enxergar algo novo, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque existem muitos outros princípios simples, quase esquecidos, que podem transformar completamente a forma como você cuida da terra. Porque, no final, não é sobre fazer mais, é sobre entender melhor. E quando você entende isso, o solo responde.